O teu sonho, ele fala de você, da tua trajetória e do teu presente. Sempre. Você pode sonhar com a sua casa da infância, mas isso quer dizer que algo dentro de você que vem lá da infância está atuando hoje. Eu fiz um post outro dia no Instagram e no Facebook, um leque de dinheiro. Sim. E isso foi um caso real. A pessoa em si estava... O sonho dela era ser rica. E ela conseguiu. Quando ela conseguiu, ela me disse, agora o meu sonho é ser feliz. Mas não deu tempo. Tem como a gente definir o que é a felicidade? A felicidade, pra mim, é quando a realidade é melhor que a fantasia. Isso é a felicidade. É. Quando o real O é melhor que a real fantasia. é melhor que a fantasia. E quando você tem bem-estar. Bem-estar. Isso tá ligado à saúde, ao equilíbrio. Isso é felicidade. O ladrão. Uhum. Ser ladrão também é uma missão? Não. Porque roubar, inclusive isso está nos 10 mandamentos, né? Sim. Nunca é evoluir. Agora, a pessoa pode passar por isso para aprender que todas as reações serão negativas. Ele pode até ter dinheiro, mas esse dinheiro vai ser sujo. Os negócios que ele fará com esse dinheiro serão macabro, sujos. Né? Macabro. Essa pessoa, ela só cria uma nuvem em cima da cabeça dela e que vai acompanhá-la até ela resolver entrar no caminho da missão dela. O sonho, por si só, ele é um equilibrador natural do psiquismo. Olha aí. Mesmo que você não saiba o que você sonhou e por que você sonhou. Todos nós que dormimos mais ou menos aí de 6 a 8 horas, sonhamos de 3, 4 sonhos por noite, mesmo que a gente não lembre. E isso faz a homeostase, que é o equilíbrio natural do psiquismo. Sabe quando a gente fala nada melhor do que uma boa noite de sono? É verdade. É verdade, então. É verdade. Nós nos reconstituímos. Assim como existe a reconstituição das células, dos tecidos, também existe a reconstituição do psiquismo. Mas, quando a gente vai olhar os símbolos que existem nos sonhos, a gente vê que não existe sonho aleatório, nem sonho bobo, nem sonho que não tem nada a ver. Não existe. Todos os sonhos... Oi, meu nome é Ana Paula Detter, sou psicóloga clínica empresarial e esse podcast que a gente acabou de gravar aqui no Ousecast com o Ricardo foi sensacional. Vê até o fim. Acho que tem muitas coisas que vão fazer um grande sentido para você. Estamos começando mais um Ousecast, eu sou o Ricardo Augusto e hoje estou recebendo aqui uma pessoa especial indicada pela nossa amiga Ruth. Valeu, Ruth, obrigado. Estou recebendo a psicóloga Ana Paula Detter. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Ricardo, por essa oportunidade. Obrigada, Ruth. E vamos em frente. Acho que poder falar de psicologia, que é comum para todos os seres humanos, sempre enriquece um pouco, né? Muito bem, bacana. Eu falei pra você mesmo, até tinha comentado com a Ruth, falei, Ruth, quando ela me fez a proposta, né, de trazer você no podcast, a Ruth é uma grande companheira minha, tá sempre me mostrando opções, falei, ó, me manda o Instagram dela. Aí ela até comentou sobre questão de número de seguidores, falei, não tô preocupado com isso. Tem pessoas que nem Instagram tem, né? Mas se você não tivesse Instagram, que não é o seu caso, e no caso de muitos, eu queria ver um vídeo de você conversando. E quando eu vi, fiquei impressionado com a sua habilidade de fala e falei, e a sua espiritualidade. Falei, tá convidada, Ruth, pode marcar com ela. Que maravilha. Falei, que você usou esses critérios, é, muito bom. Marca 12:30 pra ela poder já vir na hora do almoço. Pra saber se ela é uma psicóloga forte mesmo. Vamos. E você é psicóloga, e como assim? Por que você escolheu essa área, psicologia? Psicologia já tá na minha vida há muitos anos, né? Então, desde que eu era pequena, eu sempre tive curiosidade pelas histórias das pessoas, como é que se desenrolavam, o que a pessoa fazia, como ela se sentia. E quando eu fui crescendo, comecei meu primeiro trabalho sendo vendedora nos shoppings.
E Sim. as pessoas vinham para comprar, eu vendia muito bem, mas por quê? Porque eu captava o que as pessoas precisavam, o que elas queriam, o gosto delas. E aí eu comecei a perceber que era mais do que vender. Era entregar para a pessoa aquilo que ia fazer bem para ela, que ia nutrir um pouco mais, não só a aparência, mas o lado de dentro também. E aí ingressei na carreira de psicologia. E Foi fluindo, né? foi fluindo. Foi Existem fluindo. várias vertentes da psicologia. A psicologia na sociedade, ela entra em várias áreas, né? Não é simplesmente só ser psicólogo e montar uma clínica, não é só isso, Não, né? a psicologia tem várias vertentes. Tem a psicologia organizacional, que é o psicólogo empresarial, é uma abordagem que eu também trabalho. Tem a psicologia escolar, o psicólogo que vai conversar com os pais, com os alunos, problemas de questões que vão ser multidisciplinares, né, com os pedagogos. Tem a psicologia do trânsito, tem a psicologia do esporte, tem a psicologia institucional, que está dentro do fórum, que são os psicólogos peritos que fazem análises judiciais. Eu também trabalhei nessa área. É muito interessante. É meio tenso, por exemplo, atender um presidiário com o carcereiro na porta, tirando as algemas e com a porta aberta. Você também já fez isso? Também já fiz isso. Muito interessante. E descobrir a mente destas pessoas, né? Essa psicologia também é maravilhosa. É profunda, né? Psicopatologia. A psicologia é profunda, né? Exatamente. E essa psicologia empresarial que você faz, como é que ela funciona? O psicólogo empresarial, ele trabalha ou dentro do setor de RH ou, hoje em dia, chamamos de gestão de pessoas. Sim. Então, esse profissional, ele vai fazer análise de perfil, ele vai trabalhar junto com as estratégias da diretoria para poder passar uma cultura empresarial e fazer com que os funcionários, eles conscientemente façam o que é necessário fazer. Então, a psicologia, ela não é somente para que haja um treinamento e que as pessoas aprendam como fazer um processo, por exemplo. Elas não vão só aprender, elas vão saber por que elas estão fazendo aquilo e o que aquilo tem a ver com o sentido da vida delas. Então, isso faz com que um aprendizado destes não se perca depois que o treinamento motivacional acaba. Ele permanece. É uma aula, né? É uma aula e como acaba fazendo muito sentido para o profissional, ele acaba usando isso na vida dele. Sim. Aí ele não esquece mais. Muito bem, cara. É bacana esse negócio, hein? Agora, hoje, você também atende em consultório? Você tem um Atendo consultório? em É consultório mesmo que fala, né? É consultório mesmo. Essa é a psicologia clínica. Ah, ok. Então, se alguém fala que atende na clínica ou atende no consultório, É a mesma as duas coisa. frases estão certas, né? Sim, uma é sinônimo da outra. É. A psicologia clínica já trata de uma psicologia profunda, individual. Essa psicologia, para mim, é um encanto, porque eu consigo perceber a evolução ao vivo e a cores. Muitas vezes, as queixas que os pacientes trazem na clínica, eu não vou precisar um tempo, né? Porque isso depende muito de cada um, mas as queixas acabam. As pessoas que têm fobia não têm mais. As pessoas que tinham impulsos suicidas não têm mais. Porque isso é tratado na ferida emocional, profundamente. E muitas vezes nem consciente isso está. Então a psicologia profunda, ela trabalha na tua caverna. Nós vamos como se fosse, eu ponho um capacete na minha cabeça, um na sua, com aquela luzinha, e nós vamos desbravar a caverna. Só que todas as gravações e histórias que tem nessa caverna, só você sabe. Eu não tenho resposta para nada, mas eu vou te ajudar a fazer as perguntas. E aí você vai ver que tudo tem sentido. Os links que a gente faz, você vê que eles estão vigentes na tua vida hoje. Assim como aparece nos sonhos. Sim, e vai ser vamos abordar isso aí hoje, falar a questão dos sonhos. É interessante essa questão da psicologia. Fala, galera, só lembrando que o nosso podcast, o Ousecast, tem o apoio da Bivolve. É uma empresa que trabalha com suplementos, vitaminas,
tem também os protocolos, onde você adquire o protocolo certinho, como você pode tomar, né? Trabalha aí com iodo Lugol e muito mais, tá certo? Aqui no nosso canal, na descrição vai ter o site onde você pode entrar para adquirir aí esses suplementos, esses produtos da Bivolve. E também tem um cupom OuseCash. Com esse cupom você tem 10% de desconto. Agora, todo psicólogo, ele também é um psicoterapeuta? Ou ele também vai na área da psicoterapia? E o que difere um psicólogo para um psicólogo que tem aquela área do TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental? Sim. Tem psicólogo que não é um terapeuta? Como é que funciona isso, essa divisão de áreas? O TCC, que é a terapia comportamental, é uma abordagem da psicologia. Assim como temos a psicanálise, o psicodrama, a psicologia analítica, que é a que eu trabalho. Sim. Então, essas são abordagens terapêuticas. Assim como na medicina você tem o ginecologista, o oftalmo. Então, cada psicólogo vai procurar a sua especialidade, como que ele vai usar, que ferramentas ele vai usar para conseguir chegar nos conteúdos do seu paciente. Todo psicólogo clínico que exercita a psicologia clínica é um psicoterapeuta. Okay. Mas nem todo psicólogo, vamos dizer, trilha este caminho da clínica. Muitos psicólogos trilham o caminho da empresa só, da psicologia institucional, por exemplo. Então, não é uma regra. Isso vai da escolha do profissional, dele perceber a vocação, né? Para onde que está a via mais fácil dele. Sim, bacana. Nós estamos vivendo tempos... quanto tempo já que você é psicóloga? 30 anos. O que mudou desses 30 anos para cá? O povo que você atendia para o povo que você atende agora? Mudou muita coisa. Antigamente, vamos dizer antigamente, né? Porque há 30 anos atrás já era antigamente. Ontem já é antigamente. Exatamente. A psicologia, ela era um tabu. Principalmente para as pessoas mais jovens. E nós, psicólogos, a gente não podia fazer propaganda. Jamais. Isso era totalmente contra o Conselho de Ética. E isso é uma coisa que mudou muito. Hoje o psicólogo está nas redes sociais falando, não assim, faça terapia comigo, mas o porquê da psicologia, como que funciona uma terapia. Então, essa mudança foi radical. A outra mudança que eu vejo numa outra fatia, que vem de uns 10 anos para cá, é que muito mais homens vêm procurando esse trabalho de autoconhecimento. Tanto que você vê nas classes dos alunos da graduação de psicologia, 80% é mulher. Só que isso vem mudando também. Os homens estão ficando muito mais curiosos, perceptivos e entendendo que não adianta a gente ignorar o lado emocional e mental, que é muito do que a psicologia aborda. Porque isso vai te engolir se você não tiver pelo menos um conhecimento sobre isso e entender como você funciona. Então isso mudou muito. E depois da pandemia foi a outra grande mudança, onde a psicologia foi inserida em todos os meios de comunicação, em todas as vertentes empresariais, de todas as áreas, e hoje o psicólogo não é mais um tabu ou um luxo, é uma necessidade. Porque hoje as pessoas conhecem muito mais dessa ciência e como que ela atua dentro da gente. Por isso que existem tantos coaches hoje também. Porque veio dessa vertente da psicologia. O técnico que vai te ajudar a mapear mais, vamos dizer, superficialmente. Sim. Mas vai te dar um mapa de onde você precisa trabalhar e o que está mais emergente na sua vida para você chegar onde você acha que você quer. Por isso que tem eu acho, né? Um pequeno perigo nisso. Porque muitas vezes, eu vou te contar algo que aconteceu. Um profissional, com uma média de 45 anos, ele queria mudar de carreira.
e me procurou para fazer essa transição de carreira. Como uma coach, o que eu faria? Bom, onde você pretende chegar? Você quer galgar degraus para você ganhar mais, para você se tornar mais realizado, enfim, qual é o teu objetivo? Aí a gente começou, se fosse um coach, apenas eu mapearia os passos e o comportamento que ele precisaria mudar para chegar nisso. Mas como psicóloga, eu fui trabalhar o porquê que ele queria isso. Será que era isso mesmo que ele queria? E aí foi onde eu descobri que na empresa onde ele trabalhava, ele era um diretor, só que o presidente da empresa eles dois tinham um péssimo relacionamento. E o dono da empresa tinha o perfil exato do pai dele. E ele não falava com o pai há 10 anos. E ele não aguentava mais, só que na cabeça dele ele não aguentava mais o trabalho e o relacionamento com este presidente. Mas na verdade não era. E nós fomos trabalhar a grande ferida da infância, adolescência, e aí ele pôde compreender o pai dele. E ele finalmente fez as pazes com o pai dele. Olha que coisa. E ele virou presidente dessa empresa. Ele não mudou de carreira. Quem diria, né? Quem diria que a solução pro problema dele, que talvez ele sabia que tinha, e era o óbvio, estaria em procurar uma psicóloga especialista na área. Exatamente. Foi um cara de sorte, né? Ele foi. Porque se ele procurou outra psicóloga, talvez eu não conseguiria chegar nessa talvez matemática. Ele tivesse saído da empresa. Pois é. E talvez ele encontrasse lá na frente, na outra carreira, alguém que detonaria nele exatamente a mesma coisa. Porque quando a gente não trabalha o que a gente precisa, a gente só vai vendo as repetições na vida. Mudam os nomes dos personagens, às vezes nem isso, mas os cenários, as situações, as dificuldades são as mesmas. E vamos agora ao nosso quadro Verdade Absoluta com o Dr. Pablo Leonpardo. Olá, Ricardo, tudo bem? Meu nome é Pablo Leonpardo, sou médico há mais de 30 anos e já atendi mais de 500 mil pacientes. Hoje eu trabalho na medicina integrativa. Hoje vamos a falar sobre a solução de Lugol, 5%, a solução de Lugol forte. Isso aqui é um mineral líquido que a gente pode estar fazendo uso e com tremendos benefícios para muitas e muitas doenças, prevenção e tratamento. A solução de Lugol, que as pessoas às vezes têm medo, principalmente os médicos, não? Se chama iodofobia médica, não? O pessoal tem fobia. Ela é feita de um pouquinho de iodo e iodeto de potássio, tá? Uma tem 5% e 10%. Mas o que interessa? O que interessa é que o iodo é muito importante para nosso organismo e a gente tem que consumi-lo para poder trabalhar nosso corpo. Então o iodo, ele serve para muitas coisas, muitas. Em primeiro lugar, a gente pensa se a tireoide. Sim, ela é boa para a tireoide, é bom consumir 2, 3 gotinhas por dia ou fazer uma mancha na pele de uns 10 centímetros uma vez por semana. Faz uma manchinha na pele, no muslo, onde você quiser, uma vez por semana é suficiente para você ter uma reposição de iodo, para aquelas pessoas que têm medo, não? O iodo serve para inúmeras coisas, não? Na tireoide precisa do iodo para fabricar nossos hormônios da tireoide. E sim, a tireoide a gente engorda, cai o cabelo, quebra a unha, faz muita coisa, o nosso metabolismo ele começa a trabalhar lento, o que favorece e cria um terreno para as doenças crônicas, principalmente o câncer. Então nós temos assim, se você está com problema na tireoide, você vai ter problema de pressão, você vai ter problema de diabetes, se você vai ter problema de câncer, você vai ter problema de várias coisas, porque ela tem nosso metabolismo. Então o iodo é o componente fundamental para que você possa ter uma tireoide que esteja funcionando. Eu acho que a psicologia também é uma das áreas que quando você vai se aprofundando, falando do profissional e das pessoas que admiram a psicologia, a gente vai que meio que levando a gente pro lado da espiritualidade, porque tem coisa que não tem explicação, né? Pelo menos assim,
sei, cara, é a visão que eu tenho. Parece que o natural, o prático ali, o palpável, não consegue explicar determinadas coisas, entendeu? Uhum. Não é tudo que a gente tem alcance para entender. Não é, não dá. E o grande mistério da vida precisa ser respeitado também. É. E sim, psicologia, psique, significa alma. Então não tem como, meus queridos colegas psicólogos, fragmentar o ser humano e esquecer da parte invisível que é a alma e o espírito. Isso a gente precisa integrar, senão a gente não alcança essa essência do ser humano. E aí fica a critério da cabeça de cada profissional. Tem profissionais que apenas lidam com o comportamento versus a mentalidade que leva a este comportamento e só. E fica vago, né? Aí você muda, de repente, muda não, né? Você consegue decorar um comportamento novo, mas aquilo não faz parte do teu eu. Então você não mudou ainda. Nós não vamos pular nenhuma lição. Tudo que a gente não aprendeu, a gente vai voltar tantas vezes quantas forem necessárias para a gente aprender. E assim, evoluir é fato. O preço que a gente vai pagar para evoluir aí é da teimosia de cada um. Deixa eu pegar um gancho aí, você falou de voltar aí. Será que você tá falando que eu tô entendendo? Voltar, que você fala de voltar mesmo? Para aqui, pro planeta? Eu digo assim, eu não acredito, sinceramente, Ricardo, que numa vida só a gente consiga evoluir a ponto de chegar aos pés do nosso grande exemplo, que é o Cristo. Numa vida é impossível. Então, eu acredito que a gente volte, sim. E eu também estava me referindo nesta nossa própria existência. Essas idas e vindas, né? Idas e vindas com os mesmos problemas, com as mesmas repetições. Você vai ver que a tua dificuldade continua a mesma. Ou seja, você está querendo pular lição, você está querendo pegar um atalho, você está querendo tomar um remedinho para que ele faça o que você não quer fazer. E eu não sou contra remédio, não. Sim. Mas o remédio, ele atua, o remédio psiquiátrico, né? O psicotrópico, ele atua mostrando pra gente o que a gente tem que aprender a fazer. Porque vai chegar uma hora que ele vai perder o efeito. A gente sabe como você falou aí, do efeito, né? Uhum. A gente sabe o efeito do remédio. É bobeira a pessoa querer largar o cacete no remédio. Não, agora remédio tem o lugar dele. Exatamente. Não confunda os lugares, né? Exatamente. É igual eu tô com uma dor de cabeça, tá doendo, e aí eu tenho que tomar ali um analgésico. Sim. Tomei porque eu tô viajando e tal, eu preciso parar com a dor de cabeça. Mas amanhã eu tenho que procurar a causa dessa dor de cabeça. Exatamente. Você não vai passar a vida tomando analgésico. Então o remédio não foi ruim. Não, de jeito nenhum. Mas só que eu vou ficar a vida inteira tomando aquele remédio? Mesma coisa o remédio pra dormir. Pra dormir, ué? Uma hora ou outra você precisou? Opa, peraí. Tudo bem, já tô sem sono, mas amanhã eu já vou ver o que eu não tinha isso. Exatamente. Não é verdade? É colocar as coisas nos seus devidos lugares. Exatamente. Agora, por que as pessoas... São vários transtornos mentais hoje que existem, né? Muitos. E por que as pessoas desenvolvem transtornos mentais? Existe uma única via? Existem várias vias? E se existem várias vias, qual a mais predominante, digamos assim, para a pessoa desenvolver um transtorno mental? Olha, existe os dados genéticos, hereditários, que não necessariamente você vai desenvolver, mas você já tem aquele potencial para desenvolver. Agora, quando a gente repete demais um erro, a gente vai acabar fazendo daquilo o seu modo de vida. Por exemplo, eu tenho medo de pegar elevador. E eu simplesmente vou de escada. Não vou lidar com o meu medo. Daqui a pouco aquilo vai virar uma fobia. E eu não vou poder nem pensar num elevador. E aí, onde eu for, por exemplo, eu sou convidada para fazer um podcast aqui e é no 23º andar. E agora? Já não aceito.
Porque eu não quero passar por isso. E eu vou restringindo a minha vida. E esse exemplo que eu estou dando da fobia acaba tomando conta da minha existência. Porque como que eu vou... Tem algumas fobias que tudo bem, vai, eu tenho fobia de aranha, eu moro num lugar urbano, provavelmente eu não vou encarar aranhas. Tudo bem. Só que elas não vêm isoladas, as fobias. Porque tem uma insegurança que é meio generalizada e que você não vai detectar se é a aranha, se é o elevador, se é a altura. É uma insegurança. Falar em público, me expressar, me posicionar, dizer o que eu penso, tudo isso pode ter por trás uma pequena, uma insegurança que acaba virando um transtorno. Que a pessoa às vezes nem sabe onde é que isso aconteceu. Exato. Né? Um transtorno de ansiedade, por exemplo. A TAG, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada. Não começa de repente. Começa pequeno. Então, é uma situação ali que eu não consigo lidar e que eu saio fora, eu disfarço para mim mesma que tá tudo bem, vou nos pensamentos positivos, que isso também é um perigo. E aí, quando eu começo... Sabe como quando o Tiago falou da febre? Uhum. Que a febre é um grande sinal, que a gente não deve simplesmente combatê-la? Sim. Os sentimentos de dor, de angústia, de tristeza, eles não devem ser combatidos também. Sério? Eles devem ser escutados, observados, analisados. Vamos supor, você tem acordado triste ultimamente. E aí, você simplesmente não pensa sobre isso e vamos colocar pensamentos positivos. Você acaba tomando um remédio para a tua febre, que era a tristeza, que era um grande sinal de que algo não estava como o teu eu espera. Muitas vezes a gente trabalha pelo ego, muitas vezes quase sempre, e menos pelo eu. Aí, essa tristeza era o teu sinal de que o teu relacionamento não estava bom, de que aquele teu trabalho não era aquilo que você queria, de que alguém disse alguma coisa que te feriu e você passou por cima. E aí aquela tristeza, ela não vai embora, porque ela não foi elaborada. Ela vai ficar ali. E depois, quando você sentir uma próxima, ela vai se somando. Por isso que a gente usa esse termo, somatização. Todas as somas que você fez vão virar sintomas. Então, pelo que você me fala, se a pessoa acorda um dia triste... É a primeira coisa. Por que eu estou assim? Quando que isso começou? Em que momento que isso virou? Eu começo a fazer essa autoanálise e começo a entender quais são minhas emoções. É quase que comer uma carne que te fez mal, né? É, quase isso. Uma intoxicação alimentar. Por que eu comi ontem? Isso, né? isso. Se eu não tinha isso anteontem, aí começa a analisar e ver onde é que tá. É que existe isso, sim, pode ter acontecido agora há pouco tempo, mas eu posso estar também recebendo tristezas e visitas destes sentimentos que eu não detecto, mas que começaram lá atrás, na minha adolescência, por exemplo. Por isso que, às vezes, a gente sozinho não consegue fazer as perguntas certas, porque a gente se protege, né? Sim. Então eu falo... eu tô triste porque briguei ontem. Daqui a pouco isso passa. Só que não passa. E na verdade não é o que eu briguei ontem. Ontem, o que eu briguei ali é o mesmo sentimento que vem me acompanhando esses anos todos. Mas que quando eu me deparo com uma situação parecida com aquela que me criou uma ferida, por exemplo... eu manifesto como se aquilo estivesse acontecendo hoje. É um trauma. O que é um trauma? Você vivenciou uma situação traumática, você não elaborou aquilo, você simplesmente deixou passar, só que aquilo acaba virando um gatilho, que quando você se depara com situações parecidas, a tua percepção, ela fica alterada.
Você acha, não, você tem certeza que você está vivendo aquilo de novo. E você vai reagir naquela proporção. Vai ficar desproporcional. Então, pelo que você está me dizendo, então o nosso cérebro ele não sabe o que nós estamos vivendo na realidade e o que nós estamos pensando. Exatamente. Para o cérebro, Ricardo, tudo o que você está pensando é real. O cérebro não distingue se o que você está pensando é fantasia ou se você está realmente vivendo aquilo. Por exemplo, você pensa que eu preciso chegar em São Paulo amanhã, mas caramba, nesse horário vai ter um trânsito absurdo. O que teu cérebro imagina? Você está em perigo. Manda adrenalina, porque já está acontecendo. E você já vai começar a ficar nervoso, irritado, porque aquele pensamento que você já antecipou sofrer de véspera, já faz com que você já esteja vivendo aquilo. Olha como a gente se desgasta. É loucura, porque a gente não sabe disso. Na hora que você for pegar a estrada, você já está tão irritado que você não vai perceber, muitas vezes, que não tem trânsito. Você vai irritado, porque aquela informação já está ali colada. Você me fez lembrar de uma história de uma vez que um rapaz chegou no local e o carro dele quebrou. O carro dele quebrou e ele precisava de uma chave para pegar o pneu, desenroscar aqueles parafusos e trocar o pneu. Aí ele viu uma casa. Aí ele falou, podia ir lá naquela casa pedir essa chave. Não vou lá não. Aí eu chego lá, esse cara talvez tá até almoçando, jantando na verdade, era noite. Esse cara me trata mal. Mas eu vou, porque talvez ele não me trate mal. Não, mas eu não gostei muito da cara desse cara. Eu acho que eu vou chegar lá e esse cara não vai me arrumar essa chave. Entendeu? Mas eu preciso trocar o pneu. Eu vou ter que ir lá. Mas esse cara é um cara... não sei. Será que isso vai dar certo, cara? Esse cara vai me tratar mal. Esse cara é perigoso, me xingar. E mesmo assim ele foi. Quando ele chegou lá e bateu no portão do cara, quando o cara viu... Eu não quero saber dessa chave sua, não. Precisa me emprestar isso, não. Foi embora. Olha. Quer dizer, é o cara nem sabia o que estava isso. acontecendo. Tudo que ele criou na cabeça dele. Exatamente. E o cara deve estar perdido até hoje, né? Esperando, tentando entender o que aconteceu. O que ele bateu lá? Exatamente. A gente cria um mundo na cabeça da gente. Pelo que você fala também, Ana Paula Deter. Gostei do seu nome. Obrigada. Você tá fazendo aula de canto agora também, né? Tô. Por isso você começa a cantar igual essas cantoras famosas. Me diz um negócio aqui pra mim. Então, a gente assistir determinados filmes não deve ser legal e deve ser por isso que quando a gente assiste um filme de terror à noite, a gente fica até com medo de olhar no espelho. Exatamente. Fala, se eu olhar, eu vou conversar comigo lá e vai dar um B.O. Exatamente. Tudo que a gente enxerga, por isso que a gente precisa fazer uma despoluição visual também, fica gravado. Tudo que você enxerga fica gravado. Na hora que você vai dormir, que baixa a tua consciência, você fica mais vulnerável aos pensamentos, tudo isso vem na sua mente. E você vai ficar povoado de um monte de imagens destrutivas, terríveis. Pra quê? Muitas pessoas são viciadas em filme de terror porque eles gostam de adrenalina. Pô, vai fazer um rafting, vai fazer vai escalar uma montanha. Isso com muita constância acaba prejudicando o cérebro? Prejudica porque ele fica poluído com coisas que não são reais. Olha, a maioria das pessoas, Ricardo, sofre muito mais pelo mundo imaginário do que pelos fatos do mundo concreto. Então eu sofro pelo que eu interpreto das situações e não pelas situações em si. É como você falou, furou o pneu. Qual era a situação? Furou o pneu, preciso de uma chave, só. Deixa eu achar a chave. Mas não. Furou o pneu, eu vou ser maltratado, alguém vai me xingar. Olha o que eu já criei. Eu já sofri milhões de vezes mais do que a situação real. E a maioria das pessoas faz isso. Por isso que existe essa pandemia de ansiedade e depressão. E o que muita gente não sabe também é que o pensamento, né, ele gera substâncias químicas no corpo, né? O tempo inteiro. São as emoções, né? Que o pensamento vai gerar uma emoção, que vai gerar uma substância química. Que vai te gerar o sentimento, físico, que vai te gerar os teus comportamentos. O pensamento, realmente, como você falou, é preponderante. Então, se eu falo pra você, Ricardo, sabe aquele cara que é teu amigo meu, falou muito mal de você.
que você pensa na hora disso que eu falei? Ah, já pensa que ele é um filho da puta. Exatamente. Né? Porra, confiei no cara. Olha o que você já criou sobre ele, e às né? vezes nem é verdade, já né? criou a verdade sobre ele. Aí no dia seguinte eu falo, puta, Ricardo, desculpa, meu, não era esse, era o outro. O que você pensa sobre aquele que você pensou aquilo tudo? Aí já volta ao normal de novo, vamos dizer, né? Vai, realmente aquele cara é meu amigo mesmo. Eu tava até um pouco na dúvida se era verdade aquilo, né? E não aconteceu nada. Nada. E se eu não te encontrasse no dia seguinte? Aí o cara ficava o dia inteiro com taquicardia. Exatamente. E talvez, quando o cara chegasse, já ia tratar mal. Quantas amizades acabam por causa disso? Isso é falso. Exatamente. Ah, por quê? Não quero nem conversa contigo. Por isso que eu sempre falo, quando as pessoas, se chegar alguém pra falar que alguém falou de mim, eu já pergunto logo, você filmou, você gravou, como é que tá isso aí? Ou isso é interpretação sua? Falou assim mesmo ou você que achou que era isso? Olha, isso aí é um caso interessante e eu acho que isso deveria ser ensinado tanto nas famílias e nas escolas, sim. Né? Tinha que ser uma coisa porque isso é muito sério, cara. Muito sério. Isso aí acaba relacionamento. Total. Né? Sim. Relacionamento de marido e mulher. Familiares, marido e mulher, pais e filhos. Não é? De um modo geral. As pessoas criam uma coisa até pra te ferrar. Sim. Né? E você compra aquilo e vive aquilo. E você tá sentindo aquilo. E a gente tem mania de falar, eu estou sentindo, então é verdade. Opa, será? Que você tá sentindo é verdade. Claro. Eu não vou dizer, não, você não tá sentindo isso. Tá, sim. Mas por que você tá sentindo isso? Isso é verdade ou isso é uma interpretação tua? Isso é uma história tua que você tá colando nessa situação real? O que tá acontecendo? Você acredita, Ana Paula? Eu sou um tipo de um cara que eu defendo muito essa questão aí de que seja ensinado. Inclusive, as pessoas que eu posso falar sobre isso, eu falo, eu tenho esse pensamento. Ótimo. Ó, falou, cadê a prova, né? Mas eu sou um tipo de um cara que hoje, na atualidade, eu já liguei o foda-se há muito tempo. Ótimo. Entendeu? Porque a gente não consegue agradar os seres humanos. E por essas razões aí, e por razões de personalidade, né? Os seres humanos, eles são difíceis de mexer. E eu entro naquela frase que o Laí Ribeiro falou. Não sei se você conhece o Laí Ribeiro. Sim. Ele falou, dance como se não tivesse ninguém te olhando. Então eu tô nessa parada aí, sabe? Porque, cara, é um desgaste de energia tão grande quando você fica pensando o que o outro tá pensando de você, o que o outro tá falando de você. Cara, isso aí é uma loucura. E você nunca chega numa conclusão, porque todos os dias é dias de análise. E aí você para de viver. Cada hora a gente não tá sentindo uma coisa. Exatamente. Cada hora quando a gente olha no espelho, você não vê alguém ali diferente. Pois é, então, cara. como que a gente pode cristalizar uma coisa, um sentimento, uma fala? É realmente todo dia a dia da gente conversar sobre tudo que tá acontecendo. E olha, eu tomo muito cuidado com essa história do foda-se, sabe? Né? Porque justamente por isso, a gente interpreta tudo. Às vezes eu tô falando pra uma pessoa que a opinião dela não é importante, mas porque eu não quero ver o que ela tá falando pra mim. Aí se eu falar foda-se, eu tô falando, na verdade, foda-me. Mas quando eu digo nesse sentido, talvez realmente abranja tudo isso aí, mas eu digo no sentido de que, tipo assim, a gente tem que ter uma capacidade de escutar. Total. E muita gente não tem. Hoje eu tô escutando mais, entendeu? Eu confesso que eu tô escutando mais. Mas eu tenho uma mania, cara. Eu tenho uma mania de que, não sei por qual razão, na maioria das vezes eu acerto. Teu feeling é bom. Quando a pessoa me coloca diante da situação, eu falo, olha, isso aqui vai gerar aquilo ali, que vai gerar aquilo lá, que vai gerar aquilo lá. Então, assim, é difícil nesses quesitos eu errar. Por convivência, por experiência e tal, entendeu? Então, quando a pessoa vem falar uma coisa pra mim, vamos dizer assim, falando da minha pessoa mesmo, cara, a pessoa tem que falar uma coisa que realmente eu nunca ouvi nada sobre aquilo pra eu falar, cara, peraí, esse assunto seu aí é novo, eu quero ouvir ele. Ah, legal. Entendeu? Agora, eu sei que isso aí não é a maioria das pessoas, mas é o que você falou. A gente tem que aprender a ouvir mesmo, que às vezes a gente tá indo pelo caminho errado e tá, por alguma razão, tapado ali, não quer prestar atenção. E outra coisa, né? Pra que a gente pratica o autoconhecimento? Não é pra gente ficar melhor que o outro, é pra gente poder conviver melhor com o outro. E a gente só acaba conhecendo realmente o outro
através do nosso laboratório com a gente mesmo. Eu não consigo conhecer ninguém e perceber ninguém se eu não tiver essa percepção comigo. Exatamente. Então, sempre parte de mim. Eu sou o meu grande laboratório para poder entender o outro. Concordo. Então, a opinião do outro, a gente não pode simplesmente deletar. Mas a gente tem que saber quem é que está falando, da onde que essa pessoa está falando, se é de um sentimento de inveja, se é de um sentimento bom, de preocupação, de amor, mesmo, que queira ajudar. Então a gente precisa fazer esse filtro e não generalizar. Nós somos criaturas que nascemos para viver em conjunto. E é muito fácil a gente falar, eu evoluí, e aí eu vou morar lá no alto da montanha, sem nenhum ser humano. Isso, como é que eu vou saber que eu evoluí? Eu vou saber que eu evoluí quando eu estiver aqui, ó. No frevo. No frevo. É igual aprender a dirigir, tem que ser no trânsito. Tem que ser no trânsito. Aprender na estrada de chão? Como? Como é que eu vou aprender a ser uma boa navegadora se eu não for pro mar e encontrar uma tempestade? Não vou saber. Exatamente. O que acontece também, que você falou a questão de ouvir as pessoas, eu tenho vários conhecidos meus que em várias áreas que eu não atuava, eu já dei vários conselhos para eles. Eu falava, olha, e por incrível que pareça, vocês nunca seguiram. Mas não tem problema, quem perdeu foi eles. Então. Porque por eu não ser da área, né, ele achava que aquele conselho poderia não dar certo. Mas assim, ó, só dá certo se você fizer o certo. Parece um clichê, mas, poxa, se eu trabalho, eu vendo o produto, né? Qual o produto que você vende? Eu vendo um produto de cabelo. Para quem que você vai vender o produto de cabelo? Para pessoas que têm necessidade de usar aquele produto de cabelo. Exato. Como que eu faço para esse produto chegar naquela pessoa? Eu tenho que usar um meio, né? Então, às vezes, você dá conselhos tão óbvios para as pessoas, mas por você ainda não ter um sucesso, porque tudo remete ao financeiro, né? Só que as pessoas não entendem que o sucesso financeiro talvez não aconteceu para aquela pessoa por recursos, por história de vida, por achar que não merece, por oportunidade, por achar que não merece. É muita coisa que envolve. Muita coisa. Não é porque a pessoa não teve um sucesso financeiro, mas olha aqui, estou falando de determinadas pessoas. Sim. Você que analisa perfis de pessoas de empresas, você consegue perceber logo se a pessoa se encaixa naquele perfil. Sim. Né? A habilidade dele, se ele é uma pessoa boa de matemática, se ele dá conta de gerir, de ser um líder, né? Então você vai saber tudo. Então, dependendo da pessoa, você tem que observar, falar como é que essa pessoa vive, né? Você fala, rapaz, essa pessoa aqui, ela é danada. Essa pessoa é coerente. É coerente. Ela segue o que ela fala, então é legal eu escutar essa pessoa. Muito bem. E quando tá tudo desmoronado, a cabeça da pessoa, com alguns transtornos, com pânico, como se diz, com traumas e com fobias, como é que a psicologia entra nisso aí para direcionar essa pessoa? Primeiro, o acolhimento. Vem, conta a tua história, vamos juntos analisar essa história. E navegar nessas emoções. Navegar essas emoções, sim. E a gente vai descobrir juntos qual é o seu propósito de vida. O que faz sentido realmente para a tua existência. Isto é como se fosse a tua impressão digital, a tua íris. É só tua. Só você veio ao mundo para falar aquela coisa que vai sair da tua boca. Só você tem aquela tarefa de aprender aquilo e de transmitir aquilo para os seres humanos. Então a gente precisa descobrir qual é a nossa missão. O propósito é fazer o bem para mim, amar ao próximo como eu amo a mim e trabalhar pelo bem comum. Isso é o propósito da humanidade, evoluir. Agora, a missão de cada um para chegar nesse propósito é única, é particular, é intransferível. Então não existe alguém neste mundo encarnado aqui que não tenha uma missão. Não existe? Não existe. Existem pessoas que não descobriram e que provavelmente estão procurando no lugar errado. Deixa eu te fazer uma pergunta dentro disso aí, que é uma coisa que eu fico impressionado. Cara, e dentro dessa missão de vida, e as pessoas, por exemplo, vão colocar aqui o ladrão.
Uhum. Ser ladrão também é uma missão? Muito boa a sua pergunta. Eu tenho que te perguntar, eu tenho que perguntar pra quem sabe. Muito boa, Ricardo. Que não é possível. Não. Porque roubar, inclusive isso está nos 10 mandamentos, né? Sim. Nunca é evoluir. Agora, a pessoa pode passar por isso para aprender que todas as reações serão negativas. Ele pode até ter dinheiro, mas esse dinheiro vai ser sujo. Os negócios que ele fará com esse dinheiro serão macabro, sujos. Né? Macabro. Essa pessoa, ela só cria uma nuvem em cima da cabeça dela e que vai acompanhá-la até ela resolver entrar no caminho da missão dela, que é sempre para o bem, para a evolução, para o bem comum, para as virtudes, não para os vícios. Exatamente. É loucura esse negócio, né? Que eu sempre fico imaginando as pessoas que existem na Terra, né? Tudo que você imaginar de pessoas tem na Terra, principalmente em questão de profissão, né? Sim. Tem o ladrão? Tem, mas também tem a polícia. Exatamente. Dá a impressão de que se chegarmos um dia uma possibilidade de não existir mais ladrão, não vai ter necessidade mais de ter polícia. Exatamente. Não é? Cada um vai ser o seu próprio policial. Exatamente. Você vai ficar policiando suas atitudes e não vai precisar de uma lei externa. Óbvio que a gente não vai estar mais aqui, nem nossos netos, nem bisnetos, quando isso acontecer. Mas o caminhar... Pelo menos nessa formação física. Caminhar, né? É para isso. É. Caminhar é para isso. Agora, nesse contexto seu de missão de vida, Ana Paula, tem como a gente definir o que é a felicidade? A felicidade, para mim, é quando a realidade é melhor que a fantasia. Isso é a felicidade. É. Quando o real é melhor que a fantasia. É melhor que a fantasia. E quando você tem bem-estar. Bem-estar. Isso está ligado à saúde, ao equilíbrio. Isso é felicidade. E isso deveria andar com a gente todos os dias, não é? Felicidade não é um lugar, um estado onde a gente vai alcançar quando? Quando eu ganhar dinheiro, quando eu me aposentar, quando eu tiver os filhos, quando eu casar, quando isso, quando aquilo. Não! A felicidade é o estar. É hoje. Agora. Hoje, agora. Eu fiz um post outro dia no Instagram e no Facebook, um leque de dinheiro. Sim. E isso foi um caso real. A pessoa em si o sonho dela era ser rica. E ela conseguiu. Quando ela conseguiu, ela me disse, agora o meu sonho é ser feliz. Mas não deu tempo. Não dá tempo. Você sabe uma analogia que eu faço da minha própria vida mesmo, e eu tenho conversa isso lá em casa muito com a minha mulher, é que, assim, todos nós queremos sucesso, né? Seja ele qual for. Uhum. Que tem gente que o sucesso dele é trabalhar para um dia comprar uma chacrinha, criar umas galinhazinhas, um boizinho de leite, uma vaquinha de leite, e ficar por ali, papapá, daí pescar, no canoinho e tal, acabou. Ele alcançou aquilo, consegue viver feliz com aquilo ali e tal. Só que as pessoas também, eles encaram a felicidade também sempre como algo externo. Por incrível que pareça, eu sou um cara assim que eu me considero um cara feliz. Sabe por quê? Porque dificilmente eu fico triste. Mas não naquele negócio de passar pano e tristeza. Não é isso. Uhum. É entendendo que o problema ele tá aí mesmo para acontecer. Sim. Então, geralmente, eu não fico triste com o problema. Eu fico, às vezes, chateado. Porque como a gente vive numa sociedade que a gente tá sempre negociando produtos, negociando ideias, sempre vendendo alguma coisa, acontece de aparecer pessoas na sua vida que atrapalham o seu processo de vendas, vamos dizer assim, e que às vezes no momento você não pode tirar aquela pessoa. Então é um negócio angustiante, que você não pode sair daquilo, tem que conviver, tem que trabalhar. Isso é frustração. Frustração. E já tentei de todos os meios resolver esse negócio e infelizmente tenho que continuar por ali. Mas eu entendo que isso é um problema. E que nesse determinado momento eu tenho que conviver com esse problema, tentando fazer de tudo que aquilo não me atrapalhe, não tire meu sono. É um problema, fica aqui, eu vou dormir, fica aqui, eu vou dormir, amanhã não vai essa porra aí, né? Mas ficar triste, cara, eu fiquei triste uma vez quando a minha mãe faleceu, que eu acho que é o normal.
Mas imediatamente eu entendi que é assim mesmo. Uhum. Eu não posso ficar triste que a minha mãe faleceu por muito tempo. Há 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não posso. Porque todos nós sabemos, quer queira, quer não queira, consciente ou inconsciente, que nós vamos morrer. Então isso tem que falar mais alto lá quando você vai fazer o equilíbrio. Cara, ela ia morrer um dia mesmo. Não é verdade? Gente não tem preparação para a morte. Não é? E sim, todos vamos morrer. É que o luto, ele é muito particular, né? Particular. Tudo vai depender da ligação afetiva que você tinha com a pessoa que faleceu. Concordo plenamente. E isso vai, às vezes, tem pessoas que não resolveram nada e têm culpa, trazem uma carga muito pesada. Isso vai demorar mais um tempo. Sim. E se for fazer esse luto sozinho, então, sem nenhuma ajuda, aí vai demorar Pior muito ainda. mais tempo. Por isso tem profissionais que atuam no luto, né? Quando a pessoa morre, inclusive acho que é da área da psicologia que isso aí se encaixa, né? Pra fazer o pós-luto, sim, né? O pós-luto, Aí, tem né? profissionais especialistas nisso. É. E a gente precisa ver o que precisa morrer dentro da gente. Sim. Se a gente não der espaço para as coisas que precisam morrer dentro da gente, relações que acabaram, Exato. a gente não vive. É o pássaro de 2 asas, como diz lá Ribeiro, né, cara? É razão e emoção. Perfeito. O cara só na razão isso. é um robô, só na emoção é um caos total. O cara pinta um quadro, mas não dá conta de vender. Em Tem que equilibrar. psicologia, o cara que é só razão é um psicopata. É um psicopata. O cara que é só emoção é um borderline. É, exatamente. É por isso que tem que equilibrar, igual você falou. Pô, tive um convívio aqui com essa pessoa afetivo muito grande, mas tem que sempre botar o outro lado, que nós somos finitos, pelo menos nessa existência imortal. Porque se você não conseguir equilibrar, você fica só com aquela... E aí aquilo ali fica complicado. Você poder depois... Você chega pra uma pessoa e fala... Rapaz, lembra quando eu te falei daquela insegurança generalizada? Isso. Muitas pessoas inseguras acabam pautando a sua existência no olhar do outro. Exatamente. Então o outro precisa dizer se eu tô bem, se o que eu falei é legal. Aí entra o foda-se que eu te falei. Nesse você tem que ligar. Aí perfeito. Nesse aí. Perfeito. Não aí com aquela sim. coisa do cara dizer assim, cara, você não acha que... Dá uma olhada aí, tá? Aí você pode parar. Peraí, quem Agora, sabe? já pensou essa pessoa insegura que vive pelo olhar do outro Nunca e tá aquele bom. outro vai embora? Nunca tá bom. Ela se perde. Se perde. Ela não sabe mais quem é ela. Começa a viver a vida do outro, né? Exatamente. Agora vamos entrar num negócio também que a Ruth me pediu pra eu falar com você, que eu acho que isso mexe com a cabeça da humanidade, né, cara? O quê? Que são sonhos. Afinal de contas, o sonho simplesmente é um processo que a gente adormece e sonha aleatoriamente, não quer dizer nada com nada, ou o sonho tem alguma coisa a ver com a nossa vida real? Ai, eu amo esse tema. Olha só. O sonho, por si só, ele é um equilibrador natural do psiquismo. Olha aí. Mesmo que você não saiba o que você sonhou e por que você sonhou. Todos nós que dormimos mais ou menos aí de 6 a 8 horas, sonhamos de 3, 4 sonhos por noite, mesmo que a gente não lembre. E isso faz a homeostase, que é o equilíbrio natural do psiquismo. Sabe quando a gente fala nada melhor do que uma boa noite de sono? É verdade. É verdade, é verdade. Nós nos reconstituímos. Assim como existe a reconstituição das células, dos tecidos, também existe a reconstituição do psiquismo. Mas, quando a gente vai olhar os símbolos que existem nos sonhos, a gente vê que não existe sonho aleatório, nem sonho bobo, nem sonho que não tem nada a ver. Não existe. Todos os sonhos falam do sonhador. Vou te dar um exemplo. Imagina que você sonhe que você está com o microfone na mão. Para você, isso significa uma coisa. Se eu sonhar que eu estou com o microfone na mão, é outra coisa. Sim. Se você sonhar com um consultório terapêutico, significa uma coisa. Se eu sonhar com consultório terapêutico, é outra coisa. Se um sapateiro sonhar com sapato, é uma coisa. Se uma mulher que é fanática por sapato sonhar com sapato, é outra coisa. Então não adianta a gente ficar olhando no Googles da vida, o que significa sonhar que o dente está caindo? Porra, alguém vai morrer. Não! Não tem nada a ver com isso. Então, o teu sonho, ele fala de você, da tua trajetória e do teu presente. Sempre. Você pode sonhar com a sua casa da infância, mas isso quer dizer que algo dentro de você que vem lá da infância está atuando hoje.
Pode ser um trauma, pode ser um sentimento, pode ser questões, enfim. Mas vem lá de trás. Nós já vamos interpretar com o Ricardo lá de trás. O que aquele Ricardo está querendo dizer para esse Ricardo de hoje? Você tá brincando? Tem isso? É muito legal. Sensacional. Vamos entrar nessa pauta do sonho aí. Eu até me questiono às vezes, sabe? Hoje eu tô tendo sonhos mais neutros, sabe? Eu já tive sonhos que não assim, te impactam tanto. eu já tive sonho. Nós temos vários tipos muito de macabro. sonhos, viu? Nós temos sonhos que são os pesadelos. Estes são emergências, que nos acordam mesmo, e você vai lembrar daquilo. Às vezes você sonha e guarda aquele pesadelo por anos. Isso é emergência. Existem os sonhos compensatórios, que é, como eu te falei, o equilíbrio. Então eu sonho com alguém que está enorme, gigante. O que meu inconsciente está fazendo no sonho? Regulando. Porque eu estou fazendo com aquela pessoa que ela fique muito pequenininha na minha vida acordada. Então o sonho amplia e faz essa compensação. Outro sonho compensatório, quando eu sonho que eu estou voando. Nunca mais sonhei, cara. Eu sonhava direto que eu tava voando. Por quê? Porque na tua vida acordada, você está muito arraigado, muito preso a alguma ideia, alguma convicção, e você não está saindo do lugar. Então é importante que você voe quando você sonha, para equilibrar. Que coisa, cara. Tem os sonhos, os grandes sonhos, que são os sonhos iniciáticos, que geralmente a gente sonha quando a gente está passando por uma transformação muito grande, o início de algo. Existem os sonhos persecutórios. Porque quando a pessoa igual eu tenho dificuldade de sonhar com coisa boa, cara. Eu tenho dificuldade de sonhar que eu tô numa praia, sonhar que eu tô num avião voando. Geralmente quando eu sonho, a maioria dos sonhos é tudo B.O., bicho. Puta que pariu, Mas por cara. quê, Ricardo? Porque você precisa olhar para esse lado inconsciente que fica ali meio camuflado. É só pode. Tem como fazer isso? Tem, lógico. Eu tenho que me constar com você pra ver o que você acha isso, rapaz. O psicólogo que interpreta sonhos é o psicólogo que trabalha na abordagem psicologia analítica de Carl Gustav Jung. O Jung foi o primeiro cara que, depois do Freud, né, que falou dos sonhos, mas muito ligados à libido, muito ligados aos desejos. Ele é sensacional. Ele tinha essa linhagem Eu dele. tiro o chapéu pro Freud, assim, maravilhosamente. Sim. Mas o Jung descobriu que os nossos sonhos, eles só podem ser interpretados com as associações que o sonhador faz com cada elemento, cada situação que existe no sonho. Sim. Aquele episódio que acontece no seu sonho, ele só vai fazer sentido para você. Cara, é muito doido isso. Maravilhoso, é muito perfeito. Eu nunca achei que o sonho fosse uma coisa que não tivesse nada a ver, entendeu? Porque como eu te contei, aquele caso aqui no começo em off, eu tinha muitos sonhos assim, depois o sonho foi... Como eu te disse, eu tenho sonhado sonhos um pouco diferentes, mas eu tô longe de sonhar os sonhos que eu quero, viu? Eu quero sonhar que eu tô, como eu te falei, eu quero sonhar sonhos bacana, e talvez tenha que passar por um profissional para poder direcionar o subconsciente a isso. O que o teu subconsciente está te mostrando? Para onde está apontando? É isso que você precisa trabalhar, elaborar. Algumas questões que você pode ter, entre várias aspas, esquecido, mas que eles estão ali te chamando e te colocando, olha aqui para dentro, Ricardo. Tem coisas que você está passando por cima. A hora que você vivenciar, elaborar essas coisas, aí você vai sonhar maravilhosamente bem, porque aí o mundo interno está totalmente compatível com o externo. Muito bem. Como também acontece de algumas pessoas estarem vivendo coisas muito dramáticas na vida acordada, mas no sonho eles estão numa praia deserta, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Por quê? Porque aquele drama é só daqui para fora. Dentro tá tudo bem. Dentro tá tudo equilibrado. A hora que aquilo foi resolvido, tá tudo ótimo. Muito bem, muito bem. Vagão para chegou alguém lá? Ah, tá. Ana Paula, eu fico assim impressionado, como eu te disse, eu sempre fiquei muito
encantado com esse negócio de sonho, porque não é possível, né? É? Peraí, se o sonho é um negócio aleatório, o sonho não quer dizer nada, por que o sonho meu nunca fica aleatório? Aham. É sempre os mesmos. Exatamente, é o sonho recorrente. Toda vez que eu sonhava na casa que eu nasci, que foi um lugar macabro, né? Um lugar macabro demais, entendeu? Esse é o sonho recorrente. É, Porque direto, é só sonho ruim, bicho. Porque ainda tem conteúdos lá de trás que você não resolveu. Aí foi o que aconteceu. Que quando aconteceu o falecimento da minha mãe e o falecimento do meu pai, diversas coisas dessas aí começou a desaparecer. Você vê? E toda vez que eu sonho com ele agora, Já é outro esquema. não é outro cenário. patamar. Parece que o cara tá querendo se aproximar. Rapaz, você tem uma ideia. Eu comecei a sonhar agora conversando com ele em sonho, nós nunca conversamos. O sonho, ele fala assim: ao mesmo tempo, você é o sonhador, você é o ator principal, o cenário, o claquete, o diretor de cena e o teu público. Você é todos ao mesmo tempo. Nos sonhos, as personagens falam de você. Então, se você sonha que o seu pai está querendo fazer as pazes com você, é a sua parte paterna que está se resolvendo. Você está fazendo as pazes com o seu pai aí dentro de você. Exatamente. Concordo plenamente. E tem também uma vertente dos sonhos, porque já aconteceu comigo, né? Já aconteceu comigo. E é um sonho assim meio de premonição. Sabe o que acontece? Que é o outro tipo de sonho, sonho premonitório. Eu ia falar premonitório, tava com medo de falar a palavra errada, mas tá certo? Premonitório, certíssimo. Então tá, o sonho premonitório. O que acontece? O meu pai, ele morava na Bahia, eu também morava lá, e aí ele adoeceu, deu um problema de próstata nele. E ele foi ficar na casa de um tio meu, lá em Vitória, no Espírito Santo, né? E ele não ia pra casa de parente nenhum, ele não gostava de ir pra casa de parente. E parente na casa dele também nunca foi muito fã, né? Um pouquinho disso eu puxei dele, não o extremo igual ele é. Porque o tal do parente, ele é um bicho danado mesmo, entendeu? Parente, você tem que ficar... Parente e amigo, você tem que ficar bem atento. Não é pra você não ter, viu, gente? Você tem que considerar os parentes, mas fica esperto, porque esse negócio aí de... eu tenho um bocado de amigo. Que conversa é essa? Tem um bocado de amigo. Amigo não é pra ser muito não, rapaz. Você conhece muita gente só. É. Aí ele adoeceu e foi pra casa desse tio meu. E ficou lá, e o tio meu cuidando dele. Cuidando dele. E esse assunto chegou pra mim e eu fiquei sabendo que ele tava doente, né? Mas eu, infelizmente, não podia fazer nada. Eu tô também aqui, trabalhando aqui, entendeu? Em São Paulo, Goiânia, fazendo esse eixo aí pra indo atrás dos meus objetivos. Então não tem como eu... como diz o Daí Ribeiro, como é que você vai doar dinheiro se você não tem dinheiro? Né? Então, como diz o doutor Gustavo Modesto, que é um psiquiatra, problema que não tem solução, solucionado está. Exatamente. Então deixa quem pode fazer alguma coisa por ele lá fazer, né? Mas o curioso é o seguinte, que ele faleceu de um sábado para domingo. E eu não tava nem lembrando, cara. Nem lembrando dele nada. Nada. De repente eu tive um sonho com ele no sábado. Olha. Na noite anterior dele falecer, eu tive um sonho com ele. No sonho tava ele e o meu tio. Porém, no sonho tava inverso. Era o meu tio que vinha morar com ele para ele poder cuidar do meu tio. Olha. E ele falava, rapaz, falava com o meu tio assim, rapaz, você nunca gostou de vir em casa dos outros? E agora quando você adoece, você vem pra cá. E meu tio falava, que isso, rapaz? Eu tô doente, entendeu? Eu preciso da sua ajuda. Nunca tinha sonhado, desde a minha infância, em momento algum, um sonho que eu pudesse ouvir ele conversar, nada. Olha só. Desse jeito. No outro dia seguinte, meu irmão me contou que ele tinha falecido. Caramba. Não, isso eu falo porque isso aí realmente aconteceu. Marcante, né? Marcante, cara. É Muito impressionante. marcante. Eu fiquei impressionado com o desfecho. Tudo bem, se eu sonhasse isso e ele morresse daqui 30 dias, você dizia, Você não ia associar uma coisa eu com a tava outra. sabendo que ele tava lá. Sim. Agora, na noite, no Com dia o seguinte... próprio tio, né? Com o próprio tio. Com essa inversão. Eu falei, cara, que loucura esse negócio. Então eu nunca achei que o sonho fosse uma coisa aleatória, Tá. né? Porque se fosse pra aleatório, eu sonhava com uma coisa ruim hoje, com uma coisa boa amanhã. Exatamente. Não é possível que eu não sei o que é bom aí. Não tem como. Você Ué, sabe que Por tem que a eu sonho ver. contando dinheiro, com a maleta cheia de dinheiro, andando numa Hilux, numa Ferrari, num Land Rover, num Evoque.
Não sonha. Então, Só sonha tomando lenha, agora tá diminuindo. Vai Então. diminuir, mas depois eu conheci você agora, eu vou fazer uma psicanálise, ver se desmistifica esse trem. podemos fazer sessões, porque eu atendo online também. Ah, não, vou fazer online esse negócio aí. Pronto. Bom, ô, Ana Paula Deter, quero agradecer a sua presença e se tiver mais algum assunto que você queira incrementar aí, que eu não tenha te perguntado, você pode ficar à vontade para poder relatar isso aí, né? Legal. Fica à vontade. Depois da pandemia, eu resolvi trabalhar com grupos. Com grupos. Eu não fiz ainda o primeiro grupo, mas eu estou montando esse grupo Ok. para que a gente faça assim, ó. O nome do grupo vai ser Põe na Roda, Esse grupo de que é? de autoconhecimento. Não, e vai ser onde? Vai ser em Santos, mas ele vai ser online também. Então as pessoas Vocês vão podem criar alguma participar coisa? presencialmente e online para Online. poder fazer perguntas e participar ali. Ok. Então, esse Põe na Roda é justamente para a gente conseguir aprimorar e multiplicar essa questão do autoconhecimento e da integração das pessoas. Muito bem. Nós, na pandemia, experimentamos muito o isolamento, coisa que a gente nunca tinha experimentado na vida nesse porte, né? Muito ruim. E depois as pessoas tiveram muitas dificuldades em voltar e se reintegrar, porque elas descobriram muitas coisas a seus próprios respeitos. Muitos casamentos acabaram. Muitos casamentos acabaram, muitos casais descobriram que o seu parceiro era muito legal, muitos casais descobriram que os filhos eram gênios, outros descobriram patologias, Muito outros bem. resolveram reformar a casa, que nunca olhavam para casa. Então houve uma mudança muito grande mesmo. Existiu uma lente de aumento em todas as famílias dentro de casa. Então, essa reintegração social, para a gente trabalhar a saúde social, vai acontecer nesses grupos aí. Muito bem, já tem. O nome dele é Põe na Roda. Põe na Roda. Já tem data para lançar ele? Não tem data. Eu estou formando com pessoas que tenham esse interesse. E Sim. quando a gente formar 20 pessoas, a gente vai lançar o grupo. Isso você vai colocar no seu Instagram também. colocar no como é que é o seu Instagram. Instagram? Quem quiser te procurar lá. Ana.Deter. Deter com 2 T's. Ana.Deter. É. Só isso. Só o isso. Paulo você tirou. O Paulo eu tirei, porque precisava ser uma coisa mais curta para ficar mais chamativa, né? Então coloca lá Ana.Deter, Deter com 2 T's. Deter com é igual 2 meu T's. Ricardo Augusto, é com 2 T também. Ah, exatamente. Já falei que se me adicionar É na isso. agenda com um T só, eu não atendo. Não Aí adianta, não vai nem te achar, né? não vai nem me achar. Muito bem, ô, Ana Paula Deter. Obrigado pela sua presença. Fiquei muito feliz, viu? Eu acho que você desmistificou muita coisa. Eu fiquei à vontade para contar algumas coisas que já aconteceu comigo, que eu acho que é importante. Que bom. Às vezes você conta uma coisa aqui, no podcast, uma mazela, um trem, que outra pessoa que tá assistindo, às vezes Se tem vontade... identifica. Tem vontade de contar. Fala, esse Sim, doido aí contou, vou olha contar. que legal. Vou falar com um cara também Isso que é entende, maravilhoso. não é? Por isso esse Põe na Roda. É, isso aí. Porque isso estimula, Estimula. instiga e inspira. Inspira. Você vê que todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. O que a gente faz hoje em dia nas redes sociais, que é um perigo, é achar que tudo aquilo que a gente vê ali é a realidade completa das pessoas. E não é. Não é. Então não se comparem. Jamais se comparem. O que tem nas redes sociais é apenas o grande álbum de fotos da tua vida. Você não vai colocar coisas ruins ali, mas elas existem. Tem alguns Pra até que todo colocam mundo. poder emocionar o povo e até mandar uma chave Pix, né? Fazer um dramazinho, Um drama. né? Eu digo uma coisa aqui, antes de finalizarmos, qual que é o sentido da vida pra você? Evoluir. 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 Você acredita em reencarnação? Acredito. Que nós voltamos várias vezes? Acredito. Então Acredito que não tem como a gente pular nenhuma lição. Se a gente não aprender nessa, a gente vem numa próxima. E assim, eu acho que se a gente fica com uma preguiça também e fala assim, já eu tenho outras para vivenciar, na verdade a gente tá só adiando aquela coisa que vai ser incômoda. E o que é melhor nisso tudo? Passa pelo que é incômodo. Cresce com isso. Isso é evoluir. Ficar marcando passo é preguiça. E é como eu falo sempre lá em casa, problema tem que ser resolvido. Exatamente. Eu adoro resolver problema. E nós eu temos fico como brabo resolver. quando é um problema que eu não consigo resolver. O problema é o nosso grande professor. Exatamente. A gente não pode fugir dele, a gente Lá tem em que Ribeiro aprender disse, com né? ele. Lá em Ribeiro diz, 2 maneiras da oportunidade de chegar até você. Primeira, uma delas é você indo atrás dela. E a outra é que ela só bate na sua porta em forma de problema.
Tem que saber analisar. É, perfeito. Né? A evolução do planeta foi através de problema, né? Exatamente. Uma ponte em cima do rio, um avião, tudo foi porque tinha um problema. Cria necessidade ali, vamos resolver. Muito bem. Muito feliz por você ter vindo aqui. Muito obrigada, Ricardo. Tá, pode deixar as suas considerações finais pra galera aí? Pra gente poder ter um bom caminhar na vida, a gente precisa comer bem, perceber o que a gente enxerga, se aquilo é bom. A gente precisa não só cuidar da obesidade física, mas cuidar da obesidade mental. Porque a gama de informações que a gente absorve sem fazer nada com elas faz com que a gente deixe a nossa mente totalmente poluída e isso dificulta demais o aprendizado, que é isso que faz a gente evoluir. Então, cuida do que você ouve, do que você percebe, do que você enxerga. Isso vai fazer com que você realmente tenha o bem-estar. Eu estou bem e tudo está bem. Muito bem, maravilha. Então até o próximo episódio, se Deus quiser e Ele há de querer. Obrigada.